Olá, minhas amigas e meus amigos, estamos de volta à Rede GAC Podcast. Estivemos aqui no primeiro bloco com o cirurgião plástico, Dr. Humberto Monteiro e doutora Ânima Malhado. E agora, no segundo bloco, estamos aqui para bater um papo com a doutora Débora Abreu, que vai falar sobre planejamento previdenciário, e doutora Neide Barreto, neuropsicóloga. Não saia daí daqui a pouquinho, tá? E nossos agradecimentos, aproveitando que nós temos aqui hoje uma advogada, nossos agradecimentos à Central dos Advogados, você que é advogado, jovem advogado, que está buscando algo, um sistema que possa te ajudar na sua carreira, www.centraldosadvogados.com.br. Não saia daí, daqui a pouquinho, hein? Estamos de volta à Rede GAC Podcast, hoje, dia 11 de maio de 2026, com um companheiro aqui, novo na nossa mesa entrevistadora, o Wilson Eduardo, tá? Que é da área da comunicação. Exatamente. Trabalhamos com oratória. Pronto. E vamos agora bater um papo com a doutora Débora Abreu e doutora Neide Barreto. Começando com doutora Débora. Quem é a doutora Débora? Qual é a sua especialidade? Bom dia, agradecer mais uma vez estar aqui com vocês, trazer hoje e falar um pouco sobre planejamento previdenciário. Eu sou especialista em benefícios do INSS e hoje eu vou desmistificar o que é o planejamento previdenciário para você que quer planejar a sua aposentadoria de forma estratégica e não quer perder dinheiro para o INSS. Maravilha! Doutora Neide Barreto, se apresente. Bom dia a todos, um prazer estar aqui, né, participando dessa mesa, que na verdade é um bate-papo, né? Então, para mim é um prazer. Eu sou Neide Barreto, sou psicóloga, neuropsicóloga, e hoje a gente vai trazer um tema importante, que é sobre a volta aos estudos a partir dos 40 anos. Que muita gente tem dúvida, né? Quais os impactos cognitivos e emocionais para esse público. Maravilha, maravilha. E aí, Wilson? Mais uma vez, uma honra, uma alegria estarmos aqui, compondo essa mesa, iniciando esse trabalho, Kildare. Eu quero aqui agradecer a você por esse convite, por estar aqui participando dessa mesa, dessa rede de podcast que cada dia mais cresce, que é a Rede GAC. E você, que tem interesse em participar, já faz contato conosco, não é isso, Kildare? Exatamente. Para poder saber como funciona aqui o podcast. Exatamente. E também não esquecendo da Central dos Advogados, que é um produto da Rede GAC Podcast, tá? Entra lá, www.centraldosadvogados.com.br. Vamos começar com a doutora Débora Abreu. É verdade que muita gente descobre tarde demais que vai receber menos na aposentadoria e que uma pessoa pode perder até 30% do valor da aposentadoria por falta de planejamento? Sim, é verdade. A maioria das pessoas acha que é só entrar no portal Meu INSS, ver lá a simulação de cálculo de aposentadoria e dessa forma ela vai ver as regras e ver o que é que ela vai... a que está mais próxima e já dá entrada na aposentadoria, mas não é dessa forma. É necessário haver um planejamento previdenciário, onde a gente vai calcular todas as regras, não só a aposentadoria por idade, mas todas as regras existentes e ver a regra que se encaixa melhor na vida daquela pessoa. Porque, às vezes, tem aquela data da aposentadoria por idade, que ela vai receber um valor, mas... tem 6 meses, 8 meses a mais, ela poderia se encaixar numa regra de transição e ganhar, muitas vezes,
30%, 40% a mais. Ou seja, ela está perdendo dinheiro para o INSS. Então, o planejamento previdenciário é extremamente importante para estudar de forma específica cada caso concreto para garantir a melhor aposentadoria. De uma forma assim, bem contundente, o que você diria para as pessoas que pensam em se aposentar e não sabem do efeito realmente do resultado de quem faz um planejamento previdenciário? A primeira coisa é, para poder você se planejar, é você separar os seus documentos. Então, assim, a carteira de trabalho, as pessoas acham que hoje, porque tem uma carteira de trabalho digital, não, tá tudo lá no sistema. Não é verdade. Existe sim o sistema, mas a gente precisa da carteira física para poder comprovar os vínculos. Então, muitas vezes, o INSS, ele não tem os vínculos corretos lá no CNIS, onde tem as informações previdenciárias que essa pessoa trabalhou. Então, é importante que ela tenha a carteira, que ela tenha rescisão de contrato, que ela tenha contra-cheques, todos esses documentos comprobatórios. Aí, sim, ela vai programar a aposentadoria. Muitas vezes, ela paga com um código correto, que não vai garantir aquela aposentadoria desejada. Então, é super importante ela fazer o planejamento para realmente saber de forma específica qual é a melhor regra para ela ter o melhor salário de benefício. Seria correto dizer que quem não faz planejamento vai perder dinheiro. Vai perder dinheiro, com certeza. Maravilha. Bom, eu tenho algumas perguntas aqui, porque quando a gente começa a divulgar a grade, sempre vem algumas perguntas no nosso Instagram, tá? E aqui eu tenho uma perguntinha aqui para a doutora Neide Barreto. Na fase dos 40, 50, 60 anos, a ansiedade e o medo em torno da insegurança financeira tem feito as pessoas voltarem a estudar? Sem dúvida. Isso aconteceu, inclusive, comigo. Eu já tinha uma graduação, mas não era o que eu queria, na verdade, né? Na época, eu tive filhos muito jovens, então chegou uma fase da vida que eu falei, poxa, por que não investir no meu próprio sonho, independente da idade, né? Vem uma preocupação em tudo. E a questão também financeira, né? Tem profissões que agregam mais, tem profissões que te abrem mais espaço, né? Apesar de que todas, dependendo do investimento que você faz na sua carreira, ela te dá também um retorno ótimo, legal. Mas, falando da parte emocional, da parte, né, de satisfação pessoal, quando chega uma determinada idade, as pessoas passam, poxa, por que não? Por que eu não fiz isso naquela época? Será que ainda dá tempo? Então, realmente impacta o emocional das pessoas. Assim. Em relação aos medos, quando você tomou essa decisão, o que mais te segurou para que você não tomasse essa atitude antes? Eu acho que é um medo geral que acontece com as pessoas, a maioria dessa idade, né? Chega a 40 anos, aí, poxa, perdi tanto tempo, agora não tem mais jeito, como é que eu vou voltar para uma sala de aula, enfrentar a garotada lá, né? A gente fica com medo do etarismo, aconteceu comigo também, né? O medo de não acompanhar, o medo de sua memória, sua memória falhar, medo de tudo. Você se sente inseguro total. Isso me fez lembrar uma história de uma amiga. Eu faço parte de grupo de mulheres, né? Efeito Borboleta, e tem várias mulheres que fizeram a transição de carreira. Então, trabalhou durante uma vida inteira. Tem uma delas, inclusive, na Odebrecht. E aí, chegou um determinado tempo, ela saiu e aí quis empreender, né? Então, ela hoje empreende. Sim. E isso me lembra que, às vezes, as pessoas esquecem. Trabalhar a vida toda, esquece que existe a aposentadoria. E aí não paga o INSS, sendo que ela tem vários anos que ela trabalhou, e essa pessoa precisa de um planejamento previdenciário justamente para poder entender que todos aqueles anos trabalhados precisa ter um planejamento para ver o que ela vai pagar daqui para frente, para não impactar e abaixar o salário dela. Então, hoje existe realmente muitas mulheres, né, com essa mudança, essa transição de carreira, por conta do desejo pessoal de fazer algo que realmente goste. Então, acaba voltando a estudar
E eu acho bem interessante isso. Então, no grupo tem algumas colegas assim. Isso me deixa pensar que alguém que busca essa transição de carreira, a importância de fazer um planejamento para poder saber, de fato, aonde ela quer Exatamente, chegar, porque né? o que é que acontece? Uma pessoa que, como eu falei, que trabalhou na Odebrecht, são altos salários. Sim. Então, ela vai e começa a pagar, por exemplo, como salário mínimo, porque é empreendedora agora. Isso vai impactar diretamente naquele salário que ela vai receber para a aposentadoria. Então, às vezes, a pessoa chegou num determinado momento que ela pagou, já tem um número de anos, por exemplo, eu fiz um planejamento essa semana para a esposa de um médico. E ele pagava mensalmente R$1.000 de INSS. E com o planejamento, a gente verificou que, pelo tempo que ela tinha, ela falta 7 anos para se aposentar, ela não precisa pagar mensalmente R$1.000. Sim. Ela só precisa pagar 2 vezes no ano esses R$1.000. Isso significa uma economia anual de R$10.000. Isso significa, em 7 anos, R$70.000. Imagine você economizar R$70.000 no seu investimento de cada mês. Quer dizer, são 7 anos para se aposentar e você ter esses R$70.000. Você pode comprar um carro, você pode fazer um investimento no imóvel, várias coisas que você vai poder fazer e às vezes a pessoa deixa de fazer com pena de pagar um planejamento previdenciário. O que me ocorreu aqui é, se pagava R$1.000 por mês, só vai pagar 2 vezes no mês, significa que ela tem R$10.000 que ela pode estar botando na poupança. Ou seja, exatamente. Se estava conseguindo pagar R$1.000 por mês, pega esse R$1.000 e bota na poupança. Então, é uma economia muito grande. E as pessoas desconhecem. As pessoas acham... Eu falei com um cliente outro dia, ele fez assim, não, mas eu já olhei lá no portal meu INSS, tá tudo certo para eu me aposentar. Como se o INSS ele fosse corrigir os erros, como o INSS ele fosse te orientar a forma correta de fazer. O INSS ele não corrige erro de ninguém. Você precisa de um advogado especialista para poder fazer o seu planejamento, para você não perder dinheiro para o INSS. E é interessante, não cortando... Não. É interessante, isso tudo que você falou aí, isso tudo impacta no emocional da pessoa. Exatamente. Porque tem pessoas que se aposentam, né, não recebem aquilo que deveria realmente receber, não sabem também, entram com uma causa na justiça e leva anos, às vezes até morre, nem sabe, nem recebe nada. É verdade. Né? Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, tem muito a ver essa questão da aposentadoria com a questão da maturidade também. Tem pessoas que voltam a estudar depois que aposentam. Exatamente. Doutora Débora, então... puxa o microfone para você está fugindo muito do microfone, tá? Voltando aqui, a doutora Neide, quando se fala em voltar a estudar, pensa-se, poxa, minha idade já está avançada. Um jovem tem uma mente que absorve mais. Em relação à maturidade, Sim. O que trouxe de vantagem a maturidade no voltar a estudar? Trouxe tudo de vantagem. Uma visão diferente, né? De mundo, porque quando você entra numa... Você volta a estudar com uma certa maturidade, você tem uma outra expectativa. Não é mais de um jovem de 18, 19 anos que vai, né? Primeira graduação, aquela coisa. Mas quando você já tem uma certa maturidade, você se dedica mais, porque você sabe que aquilo foi uma escolha sua, né? Uma coisa que você queria mesmo fazer. Então, emocionalmente, isso te dá um prazer de você ir até o fim. Sim. Né? Às vezes, quando a gente é jovem, a gente entra na faculdade, não gostei, sai. Entra em outra, também não gostei, sai. E vai mudando, mudando, mudando. Mas quando você já está numa fase madura, você já sabe o que quer. Você já vai sabendo o que você queria. É difícil, não é fácil, né? Mas quando a gente é jovem também é difícil, porque a gente trabalha durante o dia, muitos jovens trabalham durante o dia e tem que ir para a faculdade à noite. E tem filhos pequenos. Sim. Já na fase mais madura, não, a gente já passou dessa fase, já está mais tranquilo. Então, qual foi o ponto de virada que a senhora percebeu assim? Falou, aqui, não, eu não quero mais ficar nessa situação. Teve algum fato, alguma consciência que chegou para você e falou e pensou assim, não, agora é a minha vez?
É Eu quero engraçado. realizar o meu sonho. Sim. Eu sempre quis ser psicóloga, sempre quis. Inclusive, meu ex-marido até falava, você devia logo abrir uma clínica, que minhas amigas ligavam o tempo todo, e eu sempre com aquela escuta ativa, sempre dando muita atenção. Até hoje eu sou assim. Então, ele, você devia logo abrir uma clínica. Mas não era o momento ainda, né? Tinha filhos pequenos, então a gente prioriza eles. E o momento da virada da chave, para mim, foi a pandemia. Impressionante. Enquanto o mundo morria, e eu nem sabia que ia viver, eu me matriculava na faculdade. Que incrível. Eu me inscrevia para fazer um curso, né, planejando um futuro incerto. O que eu percebo é que na pandemia muita gente quebrou, mas muita gente também Alavancou. cresceu. Com certeza. Se descobriu. Sim. É porque assim, as pessoas, às vezes, como você falou, se descobriu. Às vezes estava incomodada, mas se viu dentro de uma situação que precisava Exatamente. fazer algo. Tão difícil, né? Para mudar. Muitas vezes sem faturamento, não Sim. podia trabalhar, não podia... Diz que o brasileiro se reinventa, né, o tempo todo, né? O tempo Verdade. O que ela falou, eu achei muito interessante, porque eu fiz, né, faculdade de administração, muitos anos depois eu fiz a faculdade de Direito. E realmente a faculdade de Direito, a maturidade era outra. O conhecimento de você buscar a responsabilidade. Apesar, quando eu fiz administração, eu já estava casada, já tinha uma responsabilidade, mas assim, o direito foi totalmente diferente. A idade mais avançada traz essa maturidade. essa percepção. Sim. Porque já viveu muitas experiências, já foi muita coisa vivida, e aí traz essa maturidade, como a doutora Nídia ali falou, a certeza, ela sabia o que ela queria. Exatamente. E achei super interessante quando você fala assim, a chave, a virada na pandemia, mas que seu ex-esposo, me corrija se eu estiver falando errado, Sim. que ele já dizia sobre essa escuta Já ativa que percebi. você tinha. Então você já desenvolvia o trabalho, só que não era até então remunerada, vamos dizer, por esse trabalho que já Exatamente. desempenhava. Exatamente. Já fazia isso desde sempre, desde a minha época de escola, de faculdade, né? Não sei se eu já nasci psicóloga. E para ser psicóloga também não é somente uma escuta ativa que você tem. Isso é um critério, né? Que a pessoa precisa ter. Acho que é um dom. É como você disse, eu não sei se eu nasci, é um dom. Você nasce com ele. Então, não queria morrer sem realizar esse sonho. Então, só aconteceu após os 50 e achei, assim, a fase melhor, inclusive, para mim. Eu tenho uma pergunta aqui, mas a doutora Débora já falou sobre a questão do... Aqui diz o seguinte: sem um planejamento sob medida e uma análise mais detalhada nos registros do CNIS e os vínculos salariais, as pessoas correm o risco de pagar INSS de uma forma errada? Sim. Tem códigos específicos, inclusive o MEI, que ele não vai contar como tempo de contribuição. Ele vai contar como tempo de contribuição, mas não para aposentadoria por tempo de contribuição. Então, vai contar apenas para aposentadoria por idade. Então, às vezes, a pessoa, estou pagando como MEI, trabalhou muitos anos, e depois começou como MEI, estou pagando mais, já paguei mais 10 anos, e acha que está contando, mas ela não vai cair na regra de transição. Então, ela vai realmente ter direito à aposentadoria por idade. E isso pode impactar diretamente no valor do salário dela, nas condições. Então, assim, a importância, as pessoas não entenderam ainda o quão é importante fazer o planejamento. Vou dizer alguns erros que podem ter no CNIS que pode impactar. Então, às vezes, a pessoa tem um vínculo lá com o início e não tem a finalização desse vínculo. Isso é uma correção, é um indicador. Tem vários indicadores, umas siglas no CNIS que indicam uma pendência. E cada pendência vai ser corrigida de uma forma. Então, às vezes, a pessoa recebia, por exemplo, 4, 5 mil reais e lá está como zerado no INSS. A gente precisa fazer essa correção. Porque quando o INSS fizer o cálculo, o que está zerado, ele vai contar como salário mínimo. Então, quando a gente faz esse cálculo, a gente vai fazer o cálculo com o salário real. Porque a gente vai contar, ou seja, quando a gente faz o planejamento, a gente vai pegar contra-cheque.
carteira de trabalho, se tiver rescisão. Quem trabalha na prefeitura precisa de documentos específicos para poder comprovar aquele período. Não é só, tá no CNIS, está tudo certo. Não, muitas vezes é um período que não vai ser contabilizado. Então, a pessoa está perdendo dinheiro efetivamente para o INSS. Então, são vários erros que podem impactar diretamente e as pessoas não desconhecem, né? Muitas vezes o INSS diz o quê? Não precisa de advogado para dar entrada na aposentadoria. Sim. Mas não é a realidade. Por quê? Porque o INSS não vai corrigir o erro. O INSS não vai dizer para você qual o documento que você precisa juntar para poder corrigir esse erro. Então, é perda efetivamente de dinheiro. Era justamente essa pergunta que estava me vindo aqui, porque quando você começou a falar, doutora Débora, as pessoas elas têm um pouco dessa ideia. Eu já estou fazendo a minha contribuição no INSS, então está tudo correto. Não. Você pode estar fazendo a contribuição no INSS e está tudo errado. Exatamente. Exatamente. Tem vários casos. A pessoa está complementando, está pagando com uma alíquota que não vai contar. Ela pode complementar. Então, assim, são erros que podem ser corrigidos. Já tem outros que vão custar muito caro. Não adianta muito corrigir. Tudo isso a gente vai ver no planejamento. Então, realmente impacta totalmente no salário e no valor do benefício da aposentadoria daquela pessoa. Então, é importante realmente, as pessoas não querem, né? Você vai numa consulta, você paga. Você vai fazer um tratamento, você paga. Você faz uma cirurgia ou tem um plano de saúde, mas as pessoas não querem pagar um advogado. Não sabendo que isso pode custar muito caro. Olha esse caso dos R$70 mil, a economia. Então, o planejamento previdenciário, o valor que esse médico, porque eu fiz diretamente com ele, para a esposa dele, ele economizou, meu Deus, ele ficou super feliz com essa economia. Inclusive, agora eu vou fazer o planejamento dele também. Então, as pessoas precisam entender que é algo acessível e que é algo que vai impactar financeiramente para o seu futuro. Então, no futuro, a pessoa chegar, trabalhei a vida toda, como chega lá no escritório, doutora, eu trabalhei a vida inteira e agora eu vou receber um salário mínimo. Exatamente. Isso afeta diretamente a mente dessa pessoa. Exatamente. Isso que ela trouxe muito, muito, muito importante, porque não é só a questão de você trabalhar a vida toda, e agora sim eu vou lá, vou dar entrada na minha aposentadoria. E quando chega lá que vê, você foi aposentada a menor, e acontece demais. Exatamente. Né? Então, até que você consiga resolver essa situação, e como você falou, interessante, não quer colocar um advogado que fala, o valor já é pequeno, eu não vou ter que dividir. Mas o prejuízo financeiro e emocional é muito maior. Muito maior. É muito maior. Porque você tem que ficar, você tem que assumir ali aquele salário baixo por quanto tempo? Exatamente. Quanto tempo? E isso impacta no emocional também, né? Porque quando a pessoa não está feliz financeiramente, então as coisas também não fluem bem. Então tem muito a ver esse tema da Débora com o tema psicológico e emocional. Tem muito a ver. E estou aprendendo também aqui muita coisa com ela. É essa troca mesmo, porque muito a vida bom, é uma via de mão bom. dupla, de fato. E lá na sua experiência, doutora Neide, principalmente com esse público que é idoso também. Sim. Já teve um caso que a senhora tenha atendido e tenha percebido isso, desse impacto de fato emocional, na saúde emocional da pessoa por conta disso, por conta de uma falta de planejamento financeiro, econômico e até mesmo previdenciário? Ainda não tive na clínica, mas eu tenho na família. Tenho na família. Né, que a pessoa dá entrada e leva anos, muitos anos, e o processo fica parado muito tempo, sem saber a quem recorrer. E isso gera uma ansiedade de tanto olhar. Toda hora vai lá no site, toda hora vai lá no meu INSS e vê que está parado anos, e não tem a quem recorrer. Vai recorrer a quem? Não tem. Né? Se não for um advogado que ajude, que veja onde é que está parado, o que é que está travando, isso vai causando uma ansiedade que pode até levar para uma depressão. Sim. Pode até levar, porque a ansiedade, ela vai, né, quando ela vai aumentando, ela pode gerar, sim,
uma depressão. Cada vez mais, os processos do INSS, eles têm se tornado específicos para realmente dar entrada com um advogado, com um profissional especialista. Apesar deles dizerem que não. Então, o que é que acontece? A pessoa dá entrada, demora anos, e aí a pessoa fica 1 ano, 2 anos e nega. Isso tudo porque não quis investir num profissional especialista. Sim. Que podia ficar ali 6 meses, ele já ter uma resposta positiva, pagar o advogado, ficar recebendo o dinheirinho dele em paz. Não, esperou 1 ano, esperou 2 anos, achando que está tudo certo, quando sai a negativa. Então, assim, as pessoas precisam se conscientizar que o barato, ele pode sair muito caro. Sim. O que eu percebo nessa questão aí, que a doutora Anise citou, que a pessoa dá entrada, fica lá rolando, e o que eu percebo é que muitas pessoas que estão nessa situação dá entrada hoje. E aí vai aquela morosidade toda. Daqui a pouco foi indeferido. Sim. A pessoa vai lá, por conta própria, pelo que eu percebo, é o maior erro, dá entrada de novo. E dá entrada de novo. Uhum. Sem perceber que ali existe um prejuízo muito grande. A doutora Débora pode falar um pouco sobre essa questão de quem deu entrada e não buscou um especialista para poder dar um suporte para aquele primeiro momento da entrada. Como eu venho falado, o processo do INSS administrativo, ele se tornou específico. Então, hoje, quando a gente já dá entrada, você já tem que fazer quase uma petiçãozinha falando de todos os sintomas, de tudo que a pessoa sente. Então, não é como antigamente. Você ligava e marcava, não é mais assim. Então, é específico realmente. E aí, quando a gente dá entrada, tem documentos específicos. Quando a pessoa não junta os documentos corretos, muitas vezes vai ficar ali, ó, parado o processo, eles vão fazer exigência, muitas vezes o cliente não tem um manejo com a internet, ele não vê a exigência, às vezes nega porque teve uma exigência e ele não cumpriu. Além disso, se ele negar o benefício, a gente pode dar entrada judicialmente, ele não fica perdendo tempo dando entrada administrativamente. E, além disso, a gente tem um remédio constitucional para aqueles processos parados. Então, a gente tem um período de 120 dias. Então, se o seu processo, você deu entrada, ele está parado, procure um advogado especialista em direito previdenciário. Ele pode entrar com mandado de segurança e solicitar que o juiz faça com que o INSS analise de forma mais rápida o seu processo. Então, isso faz com que adiante muito o processo administrativo. Mas tem que estar dentro desse prazo e tem que ser através de um advogado. É muito comum uma pessoa que teve o seu processo negado buscar um advogado que não é especialista, e esse advogado, ao invés de resgatar aquele primeiro momento de entrada, ele faz um novo requerimento que traz um prejuízo maior? Sim. É um caso polêmico, né? Porque a gente fala de um outro colega, mas acontece. Acontece de ter, porque assim, se a pessoa tem um indeferimento, a gente pode requerer desde aquela data do indeferimento. Então, já teve casos, por exemplo, de uma cliente chegar no escritório procurando um BPC, porque ela já tinha perdido a qualidade de segurado, e a gente conseguia ver que ela deu entrada lá atrás, ver que a doença dela iniciou quando ela estava trabalhando, ou seja, ela tinha qualidade de segurado, houve um agravamento e a gente conseguiu resgatar todos esses 5 anos. Então, quando você não tem realmente uma especialidade, quando você não tem um manejo de fato com o direito previdenciário, você vai fazer o quê? Dar entrada novamente. E a pessoa vai perder todos esses, ou 5 anos, ou 2 anos, o que seja, daquela situação. E é um prejuízo financeiro muito grande. Então, assim, é importante, é como médico. O médico, quando a gente está com dor no pé, a gente procura um ortopedista. Se a gente está com um problema psiquiátrico, a gente procura o psiquiatra. Uhum. Então, vai fazer um tratamento, é um psicólogo. A gente vai para o médico do coração, é um cardiologista. A gente não vai para um ortopedista. O advogado é a mesma coisa. Então, o advogado, cada um trabalha na sua especialidade. Então, é importante você procurar. Se você tem um benefício do INSS, procure um especialista em direito previdenciário. Se é uma ação bancária, procure um especialista em consumidor, em bancário, para que você tenha o melhor advogado no seu processo. Muito bom. Aquele caso específico. E é muito interessante tudo isso que a doutora Débora veio trazendo. E aí já tem aqui uma outra pergunta também que foi enviada, que é o seguinte:
O aplicativo, porque tem a questão do aplicativo do INSS, ele pode mostrar um valor correspondente diferente do que realmente a pessoa tem direito a receber? Pode. Por exemplo, eu tive uma cliente que entrou em contato comigo, uma professora, que ela falou assim, doutora, todo ano eu entro no aplicativo e diz lá que daqui a 6 meses eu vou me aposentar com valor tal. Quando daqui a 6 meses eu vou, tá de novo lá, daqui a 6 meses com valor tal. E eu não aguento mais isso daqui a 6 meses, já tipo umas 3 vezes daqui a 6 meses. Aí eu disse, você precisa de um planejamento previdenciário. O planejamento, ele vai ver exatamente a data que você vai se aposentar e o salário que você vai receber. A gente vai calcular todas as regras, não é um cálculo lá genérico que o INSS faz. A gente vai calcular exatamente cada uma das regras para ver qual é a melhor que se encaixa, para a pessoa ter uma qualidade de salário, de benefício melhor, já que ela trabalhou, pagou tantos anos. Então, sim, existe esse impacto negativo que acontece muito. Perfeito. Ou seja, o aplicativo do INSS não é amigável. Não, não. Ou seja, se você der um vacilo e tiver algo a corrigir, ele não vai corrigir. Não, ele não corrige. Ele não vai te ligar para dizer, olha, Não. você está com um probleminha aqui, Ele não você é. poderia receber muito mais do que você vai receber por aqui. O INSS não vai corrigir seu salário, não vai corrigir as datas que tem de finalização, você vai perder aquele período. Já teve planejamento de cliente que eu fui fazer que tinha mais de 2 anos. 2 anos é um impacto muito grande na aposentadoria de uma pessoa. Então, 2 anos que ela ia dar entrada e não ia contabilizar. 2 anos de salários que não ia entrar no cálculo. Então, isso, no final, faz uma diferença muito grande. Então, você que está aí, não perca tempo, não perca dinheiro. Marque e faça o seu planejamento previdenciário com um advogado de confiança que seja especialista na área. E no caso que você falou de quem trabalhou na prefeitura, se aposentar, e tem todo esse procedimento de documentação, o INSS orienta? Não. Olha, você trabalha na prefeitura, poder público, o caminho é esse daqui. Não orienta. Inclusive, eu peguei um caso por esses dias de uma cliente que era funcionária da prefeitura e tinha dado entrada e foi negado, porque tem documentos específicos que a gente vai orientar, que ela tem que buscar na prefeitura para poder a gente comprovar aquele período. Então, não é só, porque está constando ali, vai contar. Não funciona dessa forma. Então, toda essa orientação a gente vai dar, a orientação do que pagar, qual código pagar, se precisa pagar mensalmente, se precisa pagar só 2 vezes no ano, tudo isso vai no parecer do planejamento previdenciário. Maravilha. A gente está vendo aqui muitos desafios, certo? Sim, muitos sim, desafios que, na verdade, as pessoas passam a ter por falta desse planejamento. E falando em desafio, eu quero voltar aqui com a doutora Neide para que ela diga quais foram esses desafios que você teve na hora de voltar a esse estudo, a buscar a realização desse sonho pós 40 anos. E também se o retorno ao aprendizado, isso mexe com a autoestima também? Sim. Só voltando aqui ao que Débora estava falando, né, que é um aprendizado. Isso aqui é um curso. Depois a gente muda a conta. Muito bom, né? Esse momento de aprendizado. Eu tive uma conhecida que ela estava com um problema com a aposentadoria dela. E demorou tanto que ela foi estudar. Ela voltou a estudar, ela foi fazer direito. Olha só. Para que ela própria pudesse entender como era que funcionava a coisa, tal, entendeu? Então, apesar dela já ter mais de 50 anos, mas ela quis voltar a estudar. Não somente para aprender para ela, mas para orientar outras pessoas. Então, é isso que você perguntou, esses impactos emocionais, ele surge justamente nesse momento, né? Quando as pessoas se veem impotentes para muitas coisas, né? Impotente emocionalmente, financeiramente, profissionalmente, né? Chega um momento que, poxa, e agora? Eu trabalhei tanto na minha vida, mas eu não me sinto realizada. O que é que eu posso fazer?
Então, vamos ver qual é o curso que mais se identifica com você, o que é que você pode... Não precisa nem ser curso, né? O aprendizado, ele traz uma neuroplasticidade para o seu cérebro, né? Porque as pessoas pensam, o cérebro com o tempo vai perdendo a função. Não existe isso. Isso é um mito. Nosso cérebro ele funciona tranquilamente em qualquer idade. Agora a gente precisa estimular, né? Como a gente tem que estimular o corpo, né? A gente precisa fazer exercícios físicos. Tem que estimular o cérebro de buscar uma saída, né? Exatamente. A gente precisa fazer exercício físico para se manter bem. O cérebro é a mesma coisa. Ele é um órgão que precisa do estímulo, né? Então, qual é o estímulo que o cérebro precisa para continuar funcionando bem em qualquer idade? Qual é o estímulo? O aprendizado. Precisa você ir para uma faculdade, mas você pode aprender uma língua, você pode aprender a tocar um instrumento, você aprender a fazer tricô, crochê, qualquer coisa que estimule o seu cérebro. Ele não pode ficar parado. E disso a gente tem certeza que a gente não pode deixá-lo parado, porque senão ele vai acostumando. E é igual um carro, né? Se você não liga ele todo dia ali, você deixa ele pode ser novo como for, você deixa ele lá na garagem parado. Se você não colocá-lo para funcionar, no dia que você resolver fazer, ele vai ter problema. Então, o cérebro é a mesma coisa. A gente precisa dar esse estímulo para ele sempre. Precisa colocar ele para funcionar na potência que ele é capaz de exatamente. fazer. As pessoas falam, nosso cérebro a gente só usa 10%. Não existe isso também. Nós podemos usar todo ele. Sim, só basta estimular, como basta estimular, a doutora aqui exatamente. trouxe. A estimulação cognitiva é importantíssima para a gente. Achei em qualquer idade. Esse exemplo, essa história que você trouxe, porque como que uma indignação, sim, ela gerou uma busca dessa solução. Sim, exatamente. Até mesmo fazendo com que essa pessoa buscasse o aprendizado para que ela tivesse a solução, mas que ela pudesse também contribuir com outras pessoas, informando como é possível fazer isso. Sim. É desafiador, né? Você voltar para uma sala de aula ou para um curso, geralmente. Eu tive essa impressão, porque o tempo vai passando, a gente não vai percebendo como a gente está se distanciando da geração que estão chegando. Então, eu tenho vontade de fazer inglês, por exemplo. Aí você vai para uma aula de inglês, se você quiser presencial, você chega lá, você só vê garotinhos. Verdade. Você só vê garotos, mas não tem uma turma que tenha mais pessoas da minha idade. E hoje com a EAD facilita muito, né? Isso. O acesso a... Mas quem é mais antigo não quer EAD. Não quer. Quer uma sala de aula. Tem gente que não tem facilidade de tecnologia. Presente, falando da presente. Isso. A gente quer o presencial, é o contato ver em o todo professor. dia. Não é a mesma Exatamente. coisa. Socializar, né? Conversar com Isso, pessoas. é importante. Seria interessante a senhora dar um conselho, né? Principalmente, eu acho que a gente toca o público feminino. Para ela que quer iniciar, que ela quer voltar a estudar, que ela tem um sonho, aí você dá para o público. Sim. Ia deixar para o final, mas posso fazer isso agora. É isso, você que está em casa, que pensa em voltar a estudar, mas fica pensando na dificuldade, fica pensando, eu não vou conseguir, eu vou ficar cansada depois de trabalhar o dia e estudar à noite. Tudo se ajeita. Tudo se ajeita. O importante é você dar o primeiro passo. Dê o primeiro passo, lá as coisas se ajeitam. Lá você vai ser aluno como todos. Você não vai chegar lá, com 40 anos, você não vai chegar lá para orientar os garotos. Você vai chegar como aluno também. Ser mais um. Você vai ser mais um aluno, você vai ser tratado como colega e não tem idade para isso, não tem idade. Então, se você estiver com vontade, um desejo de estudar, de voltar a estudar, faça isso. Faça isso que vai ser muito bom. É um divisor de águas na vida de qualquer pessoa. E trazendo esse fato dessa interação com esses mais jovens, como que foi? Como que na faculdade, ali, no aprendizado, como que foi essa interação entre os mais jovens? Eles
ajudavam ou atrapalhavam mais? Como que era ali essa interação com Ou eles? você virou a tia da turma? É, Eu tinha essa preocupação de virar tia da turma. Tinha alguns colegas que iniciaram chamando tia, mas aí eu, né, com educação, para não virar aquela coisa de tia. Mas quando eu iniciei, ainda era na pandemia, então as aulas eram online. Então, eu via lá a turma, né? E aí via as fotos daqueles garotos, 19, 20, 23 anos. Falei, gente, eu estou no jardim de infância. Eu nem colocava foto. Eu tinha essa coisa comigo, porque o primeiro julgamento quem faz é você, de você mesma. Não são as pessoas. É verdade. Né? O primeiro vem com a gente. Então, eu fazia aquele pré-julgamento de como seria. Né? Hoje eu já entendo que isso é uma distorção cognitiva da gente imaginar, a gente faz uma leitura mental de achar que as pessoas vão achar isso da gente, sem ter certeza, sem ter evidência de que vai ser assim. E por causa dessas distorções, a gente perde muita coisa, a gente deixa de tomar decisões, a gente deixa de realizar coisas. Então, eu senti essa dificuldade. ao vivo é assim, não se aperreie, não. Vamos lá. Muito alto. Então, Não, baixa o braço só. Isso. Quando acabou o online, eu falei, e agora que vai ser? Agora eu vou para a realidade lá de... Chegar lá, vão pensar que eu sou a professora. Mas me surpreendeu. Eu fui bem tratada pelos colegas, inclusive a turma que eu ando, né, nós temos... Você sempre tem afinidade, né, mais com alguém. Então, são garotos. Teve um dia que nós saímos juntos e eu postei uma foto, aí minha filha comentou assim, mãe, que gurilândia é essa? Que só tinha eu de coroa no meio. Mas eu sinto assim, que lá na hora a idade não prevalece. Não prevalece. Né? Importante é que você... até soma, né? Porque você tem experiência de vida, você pode dar conselhos. Isso, Exatamente. Toda a maturidade que ela tem, ela vai passar. Quando eu fiz direito, tinha um monte de gente com 60, com 65 anos, fazendo direito, e a turma toda interagia. Tinha uma colega que não era nem tão velha, ela devia ter 45 na época, eu tenho 43 hoje, que chamavam ela de tia. Sim. Formou, viraram advogados, e ainda chamavam ô tia, até hoje. Maravilha. Mas é um desafio bom, né? Hoje a gente pode colher os frutos e ver que idade não é barreira. A idade não é, em momento nenhum, barreira para você se desenvolver e ir atrás do seu sonho. Isso. Maravilha. Queria falar com agora a doutora Débora. Já aconteceu de alguém se aposentar e descobrir, depois que vai conversar com um especialista, descobrir que se tivesse esperado mais 1 ou 2 meses, poderia ter conquistado um salário melhor? Sim. Ele poderia, é isso. O INSS vai aparecer lá as regras. Eu quero me aposentar logo, vou lá e dou entrada. Só que, às vezes, tinha uma outra regra que o INSS não vai mostrar, que ele, com 3 meses, com 6 meses, ia ser muito mais benéfica para ele. Então, assim, as pessoas têm o período, né, de 10 anos para poder fazer uma revisão. O planejamento a gente faz também para isso, para aquelas pessoas que já fizeram, para ver de fato se aquele cálculo estava incorreto, para poder a gente tentar reverter. Mas nem sempre dá para poder a gente reverter. Então, por isso que é importante a pessoa se antecipar, né? A pessoa fazer antecipadamente. Realmente, o planejamento é um investimento. Não é um gasto, é um investimento que ela vai ter para que o futuro realmente ela tenha uma segurança e ela não venha perder dinheiro. Maravilha. E aí, Wilson? Seguindo aqui, qual foi o erro mais absurdo que você já viu numa questão previdenciária? O erro mais absurdo. Tem, como esse caso dessa cliente que eu falei, né? 2 anos, a gente pega quase todos os dias, né? Assim, é período que não está sendo contabilizado, é salário que não está sendo contado. Então, por exemplo,
que eu não falei, uma cliente que chegou que ela pagava o INSS para o filho dela. Então, ele vivia na fazenda e ela pagava para ele. Então, ela pagava em cima de 2 salários, achando que ele, quando se aposentasse, receberia 2 salários. Só que as pessoas esquecem que houve uma reforma da Previdência e que a reforma, a pessoa perde um percentual de 40%. Então, para homens acima dos 20 anos, para mulheres acima dos 15 anos de contribuição, e aí vai somando 2% a cada ano que ultrapassa esse período que eu falei, para o percentual do salário. Então, quando a gente fez o cálculo do planejamento dela, a gente viu que ele ia receber um salário mínimo. Ou seja, ela estava pagando o valor de quase R$700 de 2, sendo que ela poderia estar pagando, inclusive, uma alíquota mais em conta de 11%, ou seja, mais de R$500 mensalmente, sendo que não era necessário ela pagar aquilo, entendeu? Porque ele ia receber o salário mínimo de qualquer forma. Sim. E aí ela ficou extremamente, uma senhorinha, impactada com essa diferença. E isso acontece com muitas pessoas. Ah, não, eu pago em cima de 2 salários, eu vou receber 2 salários. E não é bem assim. Então, o planejamento é justamente para ela ver a realidade do que vai ser, exatamente o que ela vai receber, exatamente a data que ela vai se aposentar e ter realmente uma segurança. Não vai ser aquilo ali. Não vai entrar e vai dizer, daqui a 6 meses você vai ganhar tanto. Uhum. Chega daqui a 6 meses de novo. Daqui a 6 meses, então, é uma insegurança muito grande. E isso traz uma aflição muito grande, né? Para essa pessoa. Não tem como. O prejuízo financeiro afeta a mente de qualquer pessoa. Não tem como não afetar a mente da pessoa. Então, afeta a insegurança. Já pensa logo, né? Meu Deus, eu tinha um planejamento que era em cima de 2 salários. E agora, com um salário? Como é que eu vou fazer? Então, assim, realmente é necessário haver um investimento para que a pessoa saiba efetivamente como é que vai ser essa aposentadoria. Então, o que a gente pode afirmar, Kildare, e todos que estão nos assistindo, é que, na verdade, o planejamento financeiro, essa preocupação, esse investimento em um planejamento financeiro, ele vai trazer para você economia não só financeira, mas vai trazer saúde emocional, porque é muito triste quando você chega e está achando que vai ter aquele valor e isso causa, como você já trouxe aqui, um impacto na saúde emocional da pessoa muito grande. Sim. Então, é investimento. Planejamento financeiro não é algo que você vai estar gastando com o advogado, é algo que você vai estar investindo no seu futuro, porque você vai ter economia de tempo, porque você vai fazer o planejamento correto, então você vai saber o tempo certo que você vai ter que contribuir. Você vai trazer uma economia financeira, porque você vai fazer da maneira correta e não como essa pessoa, esse cliente que estava ali perdendo 70 mil no mínimo. Exatamente. E você vai trazer saúde emocional para a sua vida futura e também agora presente. Exatamente. E para aquelas, eu achei interessante para trazer para o tema dela, para as pessoas que realmente estão numa situação dessa, a importância de fazer um tratamento psicológico, né? Para poder tratar. Fala um pouquinho para a gente. Sim. Eu recebo alguns pacientes que vêm com questões parecidas, né? Não tão diretamente com o INSS nessa questão da Previdência, mas questões jurídicas que impactam a saúde emocional. Né? Porque tudo que tira a sua paz impacta, né? E tudo que tem uma morosidade de resposta também impacta. Então, nós recebemos muitas pessoas com isso. E a preocupação hoje, no geral, é essa saúde emocional. As pessoas estão adoecidas. O nível de ansiedade nas alturas, é muita gente com ansiedade. Com ansiedade leve, com ansiedade moderada, com transtorno generalizado de ansiedade, provocado por questões assim, né? Esse é um tipo de situação que causa realmente, porque é uma questão que, se a pessoa não procurar quem resolva realmente, vai ficar o tempo todo naquela ansiedade. Eu tenho também uma pessoa que fica o tempo todo, toda semana, entrando na página lá para acompanhar e o processo não anda. Uhum. Não existe como fazer nada. Mas, geralmente, as pessoas não querem pagar um advogado, ou não conhecem, ou não têm o conhecimento também. Então, isso vai gerando uma aflição.
né? E pode ser até que a pessoa até venha a óbito sem resolver a questão. Às vezes a pessoa acha que não precisa. Não, eu trabalhei Exatamente. muito, tá tudo lá, tá tudo certo, não precisa. Mas, infelizmente, deveria ser assim, né? E que já Era tá para próximo, ser assim, né? isso. Pensar, já Mas, tá perto de infelizmente, receber, vou não é. esperar logo. Exatamente, não é dessa forma. Então, a pessoa pode perder muito e não é só o financeiro. Exatamente. É como a senhora está falando, é perder realmente a saúde mental. Isso. É isso aí. Mais uma vez, nossos agradecimentos à Central dos Advogados, dizendo para você, jovem advogado, que está buscando um suporte, um sistema que possa te auxiliar no seu desenvolvimento como profissional da área de direito, www.centraldosadvogados.com.br. O sistema está aberto para 10 vagas, tá? Para os primeiros advogados, ainda na fase de pré-lançamento, hein? Em condições diferenciadas. Aproveitando o gancho, doutora Débora, já chegou para você algum caso onde alguém buscou o BPC porque um amigo, porque alguém disse que ele poderia se aposentar através do BPC, deixando todo o histórico profissional que ele teve lá atrás e, de repente, chegou para você e você percebeu que ele poderia estar na condição de aposentado e não de uma assistência? Acontece muito. Principalmente para as pessoas desfavorecidas. Então, tinha um cliente que ele estava vivendo catando latinha, mas ele já tinha trabalhado muitos anos de carteira assinada. Olha só que Aí ele interessante. foi para o CRAS, né, para ver benefício assistencial. Ah, não, eu dou entrada para você no BPC. Só que eu já tinha feito um processo trabalhista lá atrás para ele. Aí ele veio, doutor, eu preciso da sua ajuda. Me ajude na minha aposentadoria. Quando eu fui olhar, não, o CRAS disse que vai dar entrada no BPC para mim. Para quem não sabe, o BPC é um benefício assistencial, que dá direito a um salário mínimo mensal, mas não passa para dependentes, não tem 13º, ou seja, se você tem esposa, filhos menores, eles não irão receber. E a aposentadoria é diferente. A aposentadoria tem 13º, a pessoa pode passar para os herdeiros. Então, eles iam dar entrada no BPC para ele. Quando eu fui ver, ele já tinha um tempo. Eu disse, já vou dar entrada na sua aposentadoria. Aí ele, meu Deus, ficou todo feliz da vida. E eu fiquei, assim, muito impactada, porque uma pessoa... A gente pega casos grandes, mas, assim, uma pessoa tão humilde, vendendo latinha, você vai mudar a realidade da vida daquela pessoa. Sim. Então, assim, para mim foi muito impactante. A gente deu entrada e logo saiu. Eu falei com... Ele não tem nem celular, né? Falei com uma cunhada dele, porque ele vivia de favor na casa de um e outro. Ele foi lá, quase chora, né? Feliz da vida, sorrindo, já está recebendo a aposentadoria dele. Então, assim, são muitos casos. O CRAS é um órgão muito competente. A assistência social, ela quer ajudar, as pessoas querem ajudar, mas, infelizmente, elas, às vezes, atrapalham. Por que atrapalha? Explicar o porquê, para não quererem acabar comigo aí na internet. Porque a pessoa ajuda querendo dar entrada. Não, eu dou entrada para você. Só que, muitas vezes, ela não tem um conhecimento do caso daquele cliente para saber se ele tinha direito à aposentadoria por idade. E não é só isso. Ele só vai dar entrada, ele não vai acompanhar. Então, se o INSS fizer uma exigência, ele não vai cumprir a exigência. E o cliente não vai entrar. É um cliente que nem celular ele tem. Não tem um número que possa ligar, tem que dar um recado para um vizinho. Como é que ele vai acompanhar o portal Meu INSS? Como é que ele vai saber os documentos certos para poder juntar? Então, a assistência social quer ajudar, mas acaba atrapalhando. Por quê? Deu entrada, o cliente está achando que vai dar tudo certo, demora 6 meses, aí, em alguns casos, abre exigência, finaliza com indeferimento porque não cumpriu, ou, alguns casos, simplesmente fica lá, anos e anos, ele achando que está em análise, sendo que já foi indeferido há muito tempo. Então, assim, é necessário a consciência das pessoas de entender que aquelas pessoas desfavorecidas, elas precisam de um acompanhamento do advogado. Que o advogado não vai passar a mão no dinheiro do cliente. O advogado, ele vai segurar na mão do cliente. Ele vai ajudar o cliente para direcionar ele para o melhor caminho. Porque o advogado, ele vai direcionar. Ele vai ver o melhor. Porque se o cliente receber o melhor, a gente também vai receber o melhor.
Então, você que é profissional do CRAS, direcione a pessoa que vai chegar lá pedindo ajuda para um advogado especialista, para que seja feito algo realmente que venha impactar de forma positiva para a vida dessa pessoa. Olha a importância de direcionar para um advogado especialista. Como você falou, o pessoal do CRAS às vezes quer ajudar. Eu dou entrada para você. Ou aí essa pessoa vai buscar o benefício do BPC, sendo que ele poderia estar, de fato, se aposentando. E deve ser, no meu ponto de vista aqui, muito comum, talvez seja mais fácil para advogados que não têm experiência nessa área de previdência, pegar aquele cliente e encaixar no BPC também. Ou seja, é mais fácil, não tenho experiência, não quero também me preocupar com isso, eu faço para você. Aí encaixa ele nesse benefício do BPC, sendo que aquele cliente poderia estar, de fato, buscando uma aposentadoria com seu histórico de trabalho. Já aconteceu de advogados fazer esse tipo de auxílio, né? Quer me de botar na saia justa, né? Não, porque assim... Acontece. Na construção da Central dos Advogados, a gente ouviu muitos advogados para poder tentar criar uma ferramenta que venha, de fato, ajudar os advogados. E a gente vê muita queixa de advogados especialistas na área da Previdência faz esse tipo de comentário. Sim. O que é mais fácil para o advogado que não tem experiência pegar e encaixar um BPC do que ter a experiência de buscar todas as informações para poder aposentar aquela pessoa dentro do perfil de que ele foi um contribuinte há um tempo atrás. Eu costumo dizer que a advocacia previdenciária precisa de muita responsabilidade, porque a gente vai alterar o futuro dessa pessoa. Ou ela está doente agora e está precisando de um acompanhamento, ou ela vai se aposentar. Então, assim, é necessário realmente a gente se especializar. Então, eu fiz faculdade, fiz especializações, pós-graduação, estou fazendo um MBA agora em planejamento previdenciário. Então, assim, não para, a gente vai estar sempre se especializando para levar o melhor para o cliente. Então, a gente precisa ter muita responsabilidade, porque é a vida contributiva daquele cliente que está nas nossas mãos. Então, é esse cuidado que nós precisamos ter como advogados, a responsabilidade com aquele processo que você vai fazer. Realmente, eu tenho conhecimento desse processo? Ah, não, eu faço tudo. Não dá para fazer tudo. Então, é só esse cuidado que todos nós, você que é jovem advogado, procura a Central dos Advogados, é um sistema de gestão maravilhoso, mas procure se especializar, se especialize, escolha uma área que você tenha afinidade e realmente se especialize, porque a vida do cliente vai estar nas suas mãos. Pegando até um gancho, Kilder e Débora, e também aqui Neide, você traz aí a questão dos estudos. E eu quero saber justamente como que essa questão dos estudos ela impacta na vida de uma pessoa que já está ali com mais idade e que não teve essa oportunidade. Sim. Como que isso impacta, inclusive, no ponto de vista emocional dessa pessoa? Essa falta de possibilidade de ter estudado antes. É porque a gente vê nas salas de universidades, de faculdades, muitas pessoas de uma faixa etária acima de 40 anos que estão fazendo a segunda graduação. Mas a gente vê também pessoas que estão fazendo a primeira, né, porque não teve a oportunidade lá atrás, né, cuidou de família, e então não quer deixar aquele sonho passar. Então, o momento foi aquele. E o que é que representa isso? A pessoa, depois de tanto tempo, voltar para uma sala de aula ou iniciar um curso superior. Isso dá uma satisfação pessoal imensa, gigante, né? Isso vai diretamente na sua autoestima, porque você vê que você é capaz em qualquer tempo, em qualquer idade. Né? Você não pode se limitar, achar que eu não vou conseguir, o que é que vão dizer de mim? Tem o apoio da família também, que é muito importante. É né? verdade. Para que você vai estudar com uma altura dessa? Verdade. Né? Para quê? Né? E como é que vai ser isso? E você vai ficar cansado? Tem as pessoas que desmotivam, entendeu? Mas são os ladrões de sonhos. Exatamente, os sabotadores do sonho alheio. Exatamente. Então, mas quando a pessoa tem um sonho e
e ver que é possível fazer isso, né? Em qualquer idade. Eu tive colegas também mais velhos que eu. Olha, Hoje eu estava ouvindo um depoimento de uma senhora com 83 anos. Gente, eu falei que não existe idade. Sim. Né? Claro que já não era mais com a mesma expectativa. É satisfação pessoal. Satisfação pessoal. Né? E voltar a estudar, ela devolve para a pessoa aquela sensação de que, poxa, eu posso, eu consigo. É um estímulo até para viver, né? É a um altura dos 80 anos. estímulo para viver, exatamente. Movimentar a mente, porque chega essa idade, não quer fazer nada mais, não quer ler um livro, só quer ficar em cima da cama. Já aposentou, então acha que a vida Acabou. está aposentada também para ela. E aí termina ficando esquecida, né? Porque quando você deixa de exercer uma atividade de trabalho ou de estudo, você fica meio que esquecido mesmo. As pessoas já não te convidam muito mais, porque você não está mais no meio social. Então, você vai ficando meio esquecido. Aí vem a depressão. Né? Muita gente tem medo até de se aposentar, porque, o que é que eu vou fazer depois? Estuda, vai estudar. Nunca é tarde, gente. Seria interessante um recado para as pessoas, os familiares, né? Sim. Eu lembro quando eu fui fazer a faculdade de Direito, o Kilder sempre me incentivou muito. O Cátia estava pequena, então ele ficava em casa. Eu voltava do trabalho, ensinava atividade para ir para a faculdade, para chegar às 11 horas. Então, assim, é muito penoso, né? Então, se a família realmente não dá um apoio para dizer não, vá. Quando eu dizia não vou, não. Por que você não vai? Vai sim. Por que não vai? Não. Se arrume, vá. Não, porque isso. Não, vá. Então tinha todo o cuidado. Não, você tem que ir. E passa tão rápido, exatamente, né? Passa rápido, gente. E tem maridos que não incentivam. O tempo passa de qualquer forma. Se você estudar ou você não estudar. Só que se você estudar, lá na frente você vai ter a recompensa. Sim. De todo esse período, de todo esse esforço. Então, assim, um recado para os familiares, né? Os maridos que muitas vezes não querem que as mulheres se desenvolvam. Então, o papel importante dessas pessoas da família para essa pessoa que quer reiniciar os estudos. Uhum. Maravilha. Exatamente. Então, o que eu vi nessa trajetória, né, que hoje, eu digo sempre, os anos de vida que Deus me der, de vida e saúde, eu quero trabalhar com a psicologia, porque é uma área incrível. Eu amo fazer a psicologia clínica, amo atender meus pacientes. E saber que, mesmo depois de uma certa idade, eu consigo ajudar alguém através de uma profissão que eu adquiri praticamente recente. Mas eu trouxe com isso a experiência de vida, que também é importante demais. Sim. Né? Então, seja a profissão que for, o importante é que tenha um apoio de alguém, porque isso aí já serve de um impulso. Às vezes você tem uma ideia e você quer fazer, mas você vai contar para o outro só para ver se o outro te ajuda ou tira você. Você quer fazer aquilo. Dizendo, acho que eu quero voltar. O que você acha? Dependendo do que a pessoa disser, né? Se você não for uma pessoa determinada, você desiste. É verdade. Então, você precisa de que alguém diga, não, vá mesmo, você consegue. Graças a Deus, na minha família, eu não tive esse problema, não. Meus filhos me apoiaram. E aí, eu pensei, agora tive alguns amigos, engraçado, que eu iniciei o curso, e aí a primeira pessoa que eu fui contar, que foi uma amiga, ela disse, pra que isso, uma altura dessa? Eu que não quero saber de mais nada disso, eu quero beijar na boca. Porque o objetivo dela era outro, né? Pois é. Ela, não quero saber de nada disso, de ter que ir para aula, de ter que fazer TCC, de ter que fazer nada disso. Não, eu não quero saber, não. Eu quero descansar, quero viajar, quero fazer, quero acontecer. Mas você pode fazer tudo isso estudando, gente. Exatamente. Não isso te não limita te em impede. nada. Não, viajei para Europa, viajei para Estados Unidos, estudando. Inclusive, pode Fiz até prova criar dentro do mais avião. oportunidade para isso. Vínculo de amigos muito Muito maior. Fiz prova dentro do avião estudando. Pois é. Então, isso não é impedimento. Então, a partir desse comentário dela, eu fiquei, sabe? Eu falei, quer saber? Eu não vou comentar mais com ninguém, a não ser minha família. Ninguém sabia. Verdade. Ninguém quase sabia. Então, foi uma surpresa para as pessoas quando viram, né,
a formatura. Ninguém sabia, gente, você fez esse curso quando? Tem sonhos que a gente precisa deixar Exatamente. guardadinhos Exato. para poder eles não serem destruídos, sabotados. Sim. Então a gente tem que guardar um pouquinho para poder, porque às vezes a gente fala e às vezes a pessoa não é nem maldosa, mas acaba tendo um olhar maldoso e acaba destruindo de alguma forma. Destrói, desestimula mesmo. Me permitem falar um pouco da Central dos Advogados? Sim. Vamos lá. Central dos Advogados, principalmente para jovens advogados. Ao entrar no site www.centraldosadvogados.com.br, você vai ver 3 botões: advogados, clientes e consultores. Olha como uma coisa interessante. Se eu vim aqui em advogados e eu quero conhecer um pouco mais, você tem aqui um play É melhor. que você vai ter, ó, em áudio. Bem-vindo à Central dos Advogados do Brasil. A advocacia entrou de vez na era digital. E a Central dos Advogados... Isso, no caso, para os advogados, tá? Mas nós temos aqui também a parte dos clientes, e o áudio vai dar uma orientação também para os clientes. Encontrar um advogado validado para atender às necessidades da maioria dos brasileiros com responsabilidade, agilidade e segurança não é uma tarefa fácil. Bom, isso falando aqui dos clientes, tá? Olha como uma coisa interessante. Às vezes o cliente, ele não sabe a especialidade do advogado que ele busca. Ele pode, através de áudio, gravar, contar o histórico dele, principalmente da Previdência. Ele vai falar da doença dele e tudo mais. E o advogado vai ter acesso à gravação. Vai ter acesso à lead, né, desse cliente. Então, o sistema vai gerar uma lead para os advogados que fazem parte da Central dos Advogados. E temos também aqui a parte do consultor. O que é o consultor? Você já pensou em usar o seu celular como ferramenta de trabalho, ganhando dinheiro ao levar conhecimento para as pessoas, ao mesmo tempo em que ajuda milhares de famílias que precisam de atendimento jurídico e não sabem a quem recorrer? É mais ou menos por aí. Só uma palhinha do que é a Central dos Advogados, tá? Enfim, www.centraldosadvogados.com.br. Temos 10 vagas para os primeiros advogados que vai estar em condições diferenciadas, ok? Vamos lá, dando continuidade aqui ao nosso podcast. Alguma pergunta? Aqui eu já falei dos desafios, ela já respondeu também, questão de preconceito, a doutora Neide. Vamos ver aqui, tem alguma coisa aqui para... Tem isso também aqui, uma pergunta interessante para a doutora Débora. Já aconteceu de um cliente quase se aposentar e descobrir que deveria esperar alguns meses ainda para conquistar uma condição que fosse melhor em relação Sim. ao valor financeiro que ele iria com receber na certeza. aposentadoria? Eu cheguei a comentar, às vezes a aposentadoria por idade já está ali, só que tipo 4 meses, 6 meses, tinha uma regra de transição bem mais benéfica, né, para aquela pessoa. E aí, se ela se aposentar por idade, vai impactar diretamente. Né? Vai impactar de forma negativa nessa vida financeira dela. Então, realmente é muito ruim não fazer o planejamento previdenciário e ir lá para o meu INSS achando que está tudo facinho, que está tudo certo e dar entrada sozinho. Perfeito. Tem alguma observação que você gostaria de passar para o seu público, para as pessoas, clientes, enfim? Além de fazer o planejamento previdenciário, você precisa realmente planejar a sua aposentadoria, realmente você guardar os documentos. Carteira de trabalho, extrato analítico do FGTS, a rescisão das empresas, contra-cheque, contratos que você trabalhou em prefeitura, em outras empresas. Então, esses documentos são extremamente importantes. Não jogue fora. Tem gente que fala, joguei fora minha carteira de trabalho. Não precisa mais. Precisa. E a dúvida, né? Eu que nunca tive carteira de trabalho, quem nunca teve carteira de trabalho não vai precisar comprovar com a carteira de trabalho. Mas quem teve e tem registros precisa desse documento tão importante para na hora de dar entrada na aposentadoria. E a gente vai precisar na hora do planejamento previdenciário, porque a gente vai calcular
Todos esses documentos a gente vai conferir no extrato contributivo do INSS para ver se consta exatamente da forma que está realmente nos seus documentos. Eu quero trazer aqui o chat do YouTube. Tem algumas pessoas aqui comentando. E a Clarita Azevedo colocou aqui: equipe Sedoc/Conder feliz em ver a nossa chefe se realizando profissionalmente. Um grande abraço aqui que ela manda. Beijo para vocês, gente. Que bom que vocês estão assistindo aí. E que bom que vocês, de tudo que foi falado aqui, que vocês consigam pegar, né, uma boa parte e levar isso para a vida de vocês. Não somente para essa equipe que trabalha comigo, mas para todos, né? Que o estudo é importante em qualquer idade. E a questão que a colega Débora que trouxe também foram questões que tenho certeza que vocês, como jovens, né, que estão preparando aí o seu futuro de aposentadoria, que vai demorar ainda um tempinho, mas aí já vão poder fazer a coisa certa. Com certeza. Fala um pouquinho da questão do preconceito das pessoas para quem tem, assim, principalmente acima dos 50, que volta a estudar. E, na verdade, eu acho que o preconceito maior é de quem vai entrar na faculdade, porque já acha que a gente sempre, com o outro, a gente acolhe, mas com a gente é diferente, né? Aí acha que vão olhar errado, que vão ter o preconceito. Então, fala um pouquinho sobre isso. Ah, sim, sim. Realmente, né, como eu falei há pouco tempo, o preconceito começa da gente, né? Começa dentro de nós. Quando a gente se depara com algum desafio novo, a gente já cria aquela distorção do que vamos encontrar. Mas existe também o preconceito real, né? Existe. Eu tenho uma colega que ela entrou na faculdade acho que de administração na época, e ela teve que sair. Ela disse que não aguentou o etarismo. Sim. Ela não aguentou, porque na hora de fazer os trabalhos em equipe, então, alguns colegas achavam que pela idade ela não ia acompanhar, ela não ia saber desenvolver, e aí quando ela ia para uma equipe, dizia, não, aqui já está completo. Ia para outra, não, aqui já está completo. Meu Deus, que triste. Né? Então, infelizmente, o etarismo existe em várias áreas, né? Em vários setores, não só nessa área da educação. E isso compromete muito a saúde mental da pessoa, porque uma pessoa só porque tem 40, 50, 60 anos, perdeu a capacidade de aprender? Não perdeu, né? Em momento nenhum. Claro que o cérebro ele fica um pouco mais lentificado se você não estimula. Né? Mas sendo estimulado vai trazer a maturidade junto, né, com os estudos. Exatamente. Então, não é barreira. Mas o etarismo é uma coisa que trava muito. O medo de ser tratado com discriminação, com preconceito. Eu, quando estava na faculdade, eu ficava me julgando assim. Às vezes eu trabalhava o dia todo, aí eu falava, vai chegar na faculdade, eu não posso me sentir cansada, eu não posso cochilar, que vão achar que eu estou cochilando porque eu sou idosa. A idosa ali, coitada, a senhorinha ali está dormindo. Mas quando eu olhava para a turma, eu via jovens lá que trabalharam o dia todo, dormindo também. Mas eu achava assim, não, eles não vão achar que é por isso. Mas comigo eu ia achar que era por isso. Né? Então, às vezes, vem da gente. O olhar nosso. É o nosso olhar, né, que nos limita e que nos impede, né, de prosseguir e de tomar uma decisão para o nosso futuro. Assim como eu fiz, e eu gostei demais dessa decisão. Passou muito rápido. 5 anos voaram, gente. Voaram demais, assim. Eu falei, caramba, já chegou. Eu acho que esses jovens na faculdade, que têm colegas de uma maturidade um pouco além, eu acho que esse tipo de preconceito, eles só tem a perder. Porque ali tem uma pessoa experiente de vida, Sim. que pode trazer muitas coisas positivas para esses jovens. Como a doutora Débora falou, que teve colegas de idades mais avançadas que contribuíram em algum momento Sim. com um comentário, com um exemplo,
certo? Eu acho que é sempre positivo. Então fica um recadinho aí para os jovens de faculdade que têm colegas com a idade um pouco avançada, ali tem muita experiência de vida que pode ser compartilhada. Ok? Exatamente. É isso mesmo? Tem mais uma pergunta Isso aqui mesmo. importante para a gente fazer, que é em relação às pessoas que acabam adoecendo. Na sua opinião, muita gente acaba adoecendo emocionalmente com a chegada da maturidade, quando acaba percebendo que não estava preparada também para se aposentar? Ah, muita gente. Muita gente chega nessa fase assim, meu Deus, eu não fiz nada na minha vida, eu vou me aposentar como? Né? Porque a regra agora mudou, né? Não é somente... Exatamente. Antigamente era 30 anos de serviço, se aposentava, logo mudou muito. Aumentou, né? A expectativa de vida aumentou. Sim. Também. Né? Então, as pessoas que estão entrando agora no mercado de trabalho vão se aposentar muito, muito depois. Então, isso causa assim, um impacto emocional muito forte nas pessoas, que quando chegam a 40 anos, que exercem um trabalho durante anos, sei lá, em algo simples, né? Todo trabalho é valorizado, mas quando vê que, poxa, eu levei 30 anos ganhando salário mínimo, eu queria ter algo assim, uma profissão que eu pudesse me sentir valorizado, eu queria ter um curso superior para que eu pudesse ampliar meus horizontes. E aí resolve fazer isso já na maturidade, por essa questão também, né? De uma independência financeira, de uma segurança financeira. Isso causa um impacto muito grande, aquela sensação de que, poxa, eu perdi tanto tempo da minha vida e não fiz nada. E aí vê gerações chegando, se desenvolvendo, e a pessoa fica ali parada, não consegue se desenvolver. Mas isso por conta de um estímulo, às vezes, né? De alguém que possa impulsionar. E nada pode travar. Você não pode achar que somente porque você sabe que vai ter dificuldades você vai ter mesmo. Em tudo que você resolver fazer. Vai ser difícil, vai ser cansativo, não vai ser fácil, mas tudo é com sacrifício mesmo. O importante é que depois você colhe esses frutos. Né? É tão bom quando você chega... Gente, é muito bom. Quando eu cheguei no 10º semestre, gente, não estou acreditando. O último dia de aula, de 5 anos de faculdade, né? É Hoje muito bom, você é uma gente. Profissional. Hoje eu tenho E muitos devem pacientes. olhar para você e dizer, foi sorte. Ainda tem essa. Ela deu Sortuda, ela é sortuda, não. É muito trabalho, muita determinação. Muita né? luta. Muita luta, muita luta. Então, É deixar de sair para estudar. sim, sim. Né? Porque eu só podia fazer coisas no período de férias, Sim. né, da faculdade, para não comprometer. Então, tem que ter uma renúncia, né, de coisas. Né? Mas vale a pena. Vale a pena totalmente. Queria aproveitar aqui o gancho e pedir para o Wilson Eduardo falar um pouco dos seus projetos. Eu sei que sua esposa está fazendo um trabalho na área da NR1. Justamente. Você também faz treinamento de oratória. Fale um pouco do trabalho que vocês Isso. Eu me chamo Wilson Eduardo, como você já aqui colocou. E eu sou advogado também de formação, mas hoje eu tenho atuado muito mais com a oratória. Essa que é a principal habilidade para qualquer profissional, qualquer ser humano, na verdade. A capacidade de se comunicar, e ela está muito atrelada também a isso, doutora Neide, a questões emocionais. Eu treino pessoas, treino grupos, líderes, gestores, justamente para que ele possa, através da oratória, conquistar os melhores resultados e objetivos. Porque muitas vezes a pessoa, como já foi dito aqui também, ela tem muito conhecimento, mas por conta de travas emocionais, Sim. ela acaba se limitando e não alcançando os resultados que ela merece e almeja. Então nós desenvolvemos uma metodologia, Kildare, toda a mesa e vocês que estão nos assistindo, chamada Metodologia Oratória Viva. A nossa oratória ela precisa ser viva. E o que é isso? O primeiro V, que é o pilar do vigor,
onde nós vamos ali trabalhar toda essa questão de linguagem corporal, atitude, como nós chegamos nos ambientes. Segundo pilar, que é o I, de inteligência, onde nós vamos trabalhar a capacidade da pessoa desenvolver discursos de improviso, conseguir fazer as conexões, início, meio e fim, e outras técnicas. O terceiro pilar, que é o V de novo, que é o voz. Como que eu posso trabalhar a minha voz, trazendo justamente um cunho também emocional, de conexão, né? Impostação de voz, quando que eu preciso ser mais firme. Eu que tenho filha pequena, ela me ensina o tempo todo. Eu costumo dizer que ela é a minha maior professora, principalmente nessa parte de entonação ali de voz. E o último A, que é fundamental, que é a autogestão emocional, onde nós trabalhamos justamente as emoções e através dessas emoções bem desenvolvidas a pessoa consegue chegar ali e falar. Eu costumo dizer o seguinte: ninguém tem medo de falar em público. E eu posso provar. Como isso, que ninguém tem medo de falar em público? Você, quando está lá no seu ambiente seguro, no seu churrasco de família, na roda de amigos que você tem ali, você fala com 2, 3, 4, 5 pessoas? O que normalmente as pessoas respondem? O que vocês acham? Que fala, Sim, né? Então você já está falando em público. O que você tem é medo de falhar, medo de julgamentos que você pode sofrer pelo que você for falar. E isso tudo é desenvolvido porque a oratória, ela não é um dom. Ela é uma habilidade que todos nós podemos desenvolver. Maravilha. E... Já me interessei. A oratória é muito importante. E a sua esposa está trabalhando com a questão da NR1, como é que está? Isso, Thaisa está fazendo também um trabalho. Thaisa Vitória, ela está fazendo um trabalho voltado agora com essa questão da NR1. Ela também é advogada de formação, mas hoje atua muito mais com questões de saúde mental também. Riscos psicossociais. Psicossociais, exatamente, trazendo ali esse aporte, esse apoio para que as pessoas possam se desenvolver. E ela está em parceria junto com uma amiga fazendo também esse diagnóstico de NR1 para as empresas, para os empresários, porque todos vão precisar fazer essa adequação. A NR1 é uma legislação que ela já está vigente, mas que a partir do dia 26 de maio, agora, ela vai começar a ser fiscalizada. Sim. Então, os empresários, o comércio, todos vão sofrer esse tipo de fiscalização e precisam estar adequados, com diagnóstico e procedimentos que precisam ser feitos dessa empresa para avaliação desses riscos e que a empresa ela esteja realmente, como eu disse, adequada, de acordo com a lei, para que aquele ambiente seja realmente um ambiente onde não exista esse risco psicossocial ou que ele possa ser diminuído. E muitos empresários, Kilder, podem achar até o seguinte, podem pensar o seguinte: pô, é mais um custo que o governo está colocando sobre a gente. E olhando por uma perspectiva, tem esse ponto de vista, mas olhando por uma outra perspectiva, e aqui também até sobre o ponto de vista trabalhista, doutora Débora, e vocês que assistem, também vai ser, de alguma forma, uma situação onde os empresários, os comerciantes, eles vão ter ali documentos que comprovam muitas vezes que aquilo que o trabalhador está falando lá na Justiça do Trabalho não é do jeito que ele está falando, sim, porque ele cumpre sim aquilo que está ali escrito. E que, na verdade, esses problemas, na verdade, são gerados muitas vezes no próprio ambiente de casa, um ambiente que não é um ambiente de trabalho daquela pessoa. Então, é esse o trabalho que ela vem fazendo. Esse olhar diferente para... É um investimento também, né? É um investimento. E pelo que eu percebi, a sua esposa, ela tem uma proposta de fazer um trabalho de juntar empresas para poder reduzir o custo, é isso? Ela está fazendo também esse trabalho de... Quando faz em grupo, é algo que o custo, por óbvio, reduz. Quando a gente faz qualquer tipo de situação que ela acaba sendo em grupo, o custo para esses empresários, esses comerciantes, ele reduz. E as empresas que queiram estar mais alinhadas com essa questão da NR1, a nível de contato, qual seria o contato? O contato é o contato dela, que agora, por conta desse negócio de telefone, a gente esquece o número das pessoas, não é isso? A gente já não lembra mais. Não. Mas então, o Instagram... Mas o Instagram dela, que agora está sendo usado, é o
Instituto Comunicação Positiva, ICP. Deixa eu até confirmar se é isso mesmo, porque ela tinha Enquanto ele mudado. procura, para você que tem vontade de vir ao podcast, pode agendar aqui com a gente, tá? Entra pelo nosso Instagram, não é isso? Redgag Podcast, ou diretamente pelo WhatsApp, 719-9115-3807. Chama lá no Zap ou no Instagram e agenda a nossa próxima entrevista com você, ok? É isso. O Instagram para fazer contato é o @institutoicp.oficial. E aqui eu já deixo um convite também. Amanhã ela vai estar junto com a Priscila Pinto, que é a parceira dela nesse trabalho da NR1, vai estar no auditório do Parque Shopping, realizando lá uma ação de informação. Vai estar fazendo uma palestra onde vai estar passando informações sobre a necessidade e como as empresas elas precisam se adequar a essa norma da NR1. E vai ter também aquele café, porque normalmente quando se reúne é de praxe ter aquele café com guloseimas. Bom, estamos chegando ao final do segundo bloco da Redgag Podcast, hoje dia 11 de maio de 2026. E as últimas considerações, doutora Débora. Quero te convidar a fazer o seu planejamento previdenciário. Agende com um advogado de confiança, faça seu planejamento, que é extremamente importante para o seu futuro. E me siga nas redes sociais, Débora Abreu, @DéboraAbreuADV. Lá eu sempre posto os vídeos de informações. Não esqueça de curtir, compartilhar, enviar para um familiar seu e seguir as nossas redes sociais. Maravilha. Vamos lá, doutora Neide Barreto, Barreto. suas considerações finais acerca... Quero só agradecer pela oportunidade de ter participado dessa mesa, que para mim foi um aprendizado muito grande. Maravilha. Eu espero que os ouvintes também tenham se beneficiado de tudo que foi tratado aqui. E dizer para você, né, mais uma vez, que tem desejo de voltar a estudar, não importa a sua idade. Né? O cérebro, ele não perde a capacidade de aprender, ele só perde o hábito. Então, se você tem o desejo de voltar, você tem um sonho de voltar a estudar, a hora é essa. Né? É bom que você vá amadurecendo essa ideia para que, no momento certo, você tome essa decisão e seja feliz por isso. Maravilha. O arroba maravilha. do seu Instagram. Ah, sim. Mais próximo do microfone. Lá... Vocês podem me seguir no Instagram, lá tem vários conteúdos, né, relacionados à saúde emocional. Vocês podem seguir, Neide Barreto, @psico. Maravilha. E aí? Chegamos ao final e eu quero saber de você que participou aqui conosco. Foi satisfatório, não é isso? Então não perca o nosso próximo podcast. Dia 25, Redgag Podcast, estaremos com mais 2 blocos, tá? Mais uma vez, falando da Central dos Advogados, você jovem advogado, a Central dos Advogados tem 10 vagas em condições diferenciadas para você que está buscando um sistema que vai te auxiliar no crescimento profissional na área da advocacia, tá? Lembrando que o sistema também, ele trabalha com leads. E o cliente, assim que ele se cadastra, ele já sinaliza na tela do advogado que está online. Tá? É um sistema bem interessante, vale a pena conferir. www.centraldosadvogados.com.br. Chegando ao final de mais um bloco da Redgag Podcast e dia 25, mais um episódio. Obrigado a todos e até a próxima.